É a pergunta do Vitor Paes. Ele fala o seguinte: o que o mercado gosta mais nos resultados das empresas? O que teria mais peso versus o TRI anterior ou versus o TRI do ano anterior? Ou versus o ano anterior? Uma melhora significativa das margens, um avanço significativo no EBITDA ou lucro líquido? Então vamos lá, deixar os dois comentarem. Fica à vontade. Se quiser começar com o Celso. Tá. Quer dizer, é muito sim, né? Ele falou, comparação depende do setor, porque você tem ajustes sazonais. Você vai falar de varejo, comparar o primeiro TRI com o quarto trimestre, Natal é o melhor período. Fora, até o varejo, você tem ajuste sazonal do tipo, primeiro trimestre, o que você tem? Tem a Páscoa, não tem, dependendo do varejista. As duas datas mais importantes para o varejo são, primeiro, Natal, e segundo lugar, Dia das Mães, que foi agora. Dia das Mães. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela data. Então, assim, por exemplo, quando a gente olha commodities, preço das commodities, exportações, embarques, por exemplo, de minério, da Vale. Então, o primeiro ponto é quando a gente olha resultado, é o retrovisor. É o passado. Então a gente tem que ver as expectativas. Esse foi o caso quando a Netflix reportou. A expectativa era muito elevada, a gente teve um ano de pandemia, o número de novos clientes foi enorme. Aí o mercado fez o quê? Precificou que o crescimento seria aquele. Que aconteceu, veio muito menor. Então é importante, vai depender do cenário, do setor, sazonalidade, se tem efeito sazonal ou não. Tem indústrias que têm um menor efeito sazonal, mas a maioria dos setores tem esse efeito. O outro lado é olhar a perspectiva, é muito mais analisar o futuro do que o passado. O passado é uma foto, naquele momento, do balanço dos seus resultados. Mas tá, e para frente, como é que fica aquela empresa? Então, eu gosto de olhar o dado anual, retirando, óbvio, a parte de... No ano passado a gente teve pandemia, crises, isso e por aí vai. Mas esse é um lado interessante, que é interessante analisar empresas como elas passam pelas crises. O que elas fizeram, como é que elas atuaram naquele momento. Aí que você vê, algumas pessoas se desesperam, outras não. Então um executivo ele não deve se desesperar, ele tem que sempre buscar alternativas. E a gente viu muitas empresas partindo para o online. O que elas fariam, como é que elas cresceriam, novos mercados e assim vai. Mas eu prefiro olhar o ano, se eu fosse ter que dar uma resposta, trimestral, né, olhar o trimestre passado ou o ano. Eu prefiro olhar o ano, obviamente, mas vai depender de cada setor. Eu não vou falar mais, senão eu vou deixar pouca coisa para o Marco falar.